Estamos começando nossa terceira semana de afastamento. Aqui em casa, todos bens, todos saudáveis. Espero que em vossas casas o mesmo cenário se repita. Bem, amigos, nas nossas duas últimas semanas, nós falamos a respeito de memórias e barramentos. Já vimos muitos detalhes a respeito desses dois dispositivos. Porém, eu devo te contar que até então eu estou te apresentando as coisas de uma maneira um tanto quanto simplista. Existem mais detalhes por detrás das memórias e dos barramentos que nós ainda não vos apresentamos. E por quê? Porque a gente ainda não tinha condição de entendê-los. É preciso que primeiro a gente tenha um conhecimento básico, essencial, para depois a gente começar a pensar nesses detalhes. E hoje a gente vai começar a caminhar nesse sentido. Bom, na nossa última aula, nós vimos que as memórias, elas são endereçadas. E graças a esse endereçamento, eu consigo ter acesso direto a elas. Ou seja, quando eu quero acessar a posição 1500 de nossa memória, eu não preciso fazê-lo de forma sequencial. Eu vou diretamente à posição 1500 graças à existência desse endereço. Bem, fato é que eu te fiz acreditar que a memória é uma estrutura linear, ou seja, há o primeiro byte, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e assim sucessivamente. Porém, na verdade, de fato, as nossas memórias, elas não são estruturas lineares, elas são estruturas matriciais. Como assim? Bem, quando a gente fala em matriz, você deve lembrar lá do ensino médio que uma matriz é uma estrutura de números dispostos sobre a forma de linhas e de colunas. Então, quando eu digo que a memória é uma estrutura matricial, eu estou querendo exatamente dizer isso, que a memória é uma estrutura de linhas e colunas. Ou melhor dizendo, é uma estrutura de N linhas por 4 colunas. Não me entendeu? Então, espera um pouquinho que a imagem da memória acho que vai traduzir melhor o que seja uma memória para nós. Bem, aqui eu tenho um desenho que procura representar exatamente o que seja uma memória. Percebam, ela é composta por várias linhas, cada linha apresenta 1, 2, 3, 4 colunas, e cada uma dessas colunas representa um byte. É o que eu quis dizer quando disse que a memória apresenta uma estrutura matricial de N linhas por 4 colunas. Quero te chamar a atenção que cada coluna é um byte, ou seja, 8 bits. Assim sendo, cada linha é uma estrutura de 32 bits. Aliás, engraçado, né? Na semana passada, quando falamos de barramento, vimos que por muitos anos os barramentos apresentaram 32 linhas. Hoje, mal começamos a aula e o número 32 aparece novamente. É coincidência? Não, não é coincidência. Na verdade, esse número 32 bits, ele vai aparecer com muita frequência em nossas aulas. Por quê? Porque desde o velho 80386, lançado mais ou menos há 25, 30 anos atrás, que inaugurou a arquitetura de 32 bits, que essa arquitetura se faz presente até os dias de hoje. Então, esse número de 32 bits, volta e meia, aparecerá nas nossas aulas. Por quê? Porque por mais de 2 décadas, essa foi a arquitetura predominante. Bem, aí você deve estar querendo me perguntar, professor,
A arquitetura de 32 bits realmente predominou por muitas décadas, mas hoje estamos vivendo a arquitetura de 64 bits. Significa que existe hoje no mercado memórias de 64 bits, ou se ainda não existem, logo existirão, né? Não, amigo, não. Eu te garanto que todas as memórias que existem no mercado hoje são memórias de 32 bits, ou seja, estruturas matriciais de N linhas por 4 colunas, e mais do que isso, te garanto que assim será e que as memórias de 64 bits jamais existirão. Professor, que estranho isso. Por quê? Amigo, me dá um tempinho, deixa eu avançar um pouco com o conteúdo, que mais adiante, quando a gente começar a falar de tipos de memória, quando a gente começar a falar de memórias do tipo SDRAM, aí então eu vou ter condição de responder essa pergunta, ok? Você pode me esperar? Legal, obrigado, gente. Bom, eu agora entenderia se você estivesse bravo comigo. Porque afinal de contas, semana passada eu te apresentei a memória como sendo uma estrutura linear. Hoje eu volto aqui e falo, gente, esquece tudo isso. A memória é, na verdade, uma estrutura matricial. Caramba, vai mudar tudo toda semana? Não, não vai. Eu primeiro te apresentei a ideia de endereçamento e, para simplificar o teu entendimento, fiz um endereçamento sequencial. Hoje eu estou mostrando as coisas como realmente elas são. Mas, por favor, não fica bravo comigo, não. Afinal de contas, você foi enganado uma única semana. Tem gente que está sendo enganada há anos, há décadas. E até por esse motivo, me foi importante gerar essa confusão na tua cabeça entre o endereço linear e o endereço matricial. Gente, há um velho amigo nosso que até hoje não sabe que as memórias são matriciais. Sabem de que eu estou falando? Estou falando do processador. Gente, o processador dos nossos computadores não sabe, não enxerga a memória como uma estrutura matricial. O processador enxerga a nossa memória como sendo uma estrutura linear. Ele entende que os bytes são dispostos um a um, e não na forma de uma matriz, e não na forma de linhas e colunas. E isso vai gerar um problema. Por que vai gerar um problema? Porque o processador, num determinado momento, vai nos solicitar o byte 1500, o byte 37, o byte 412, e, na verdade, esses bytes não existem, porque o endereçamento não é um número linear. O endereçamento ele vai se dar através de duas referências, linha e coluna. Então, o que vai existir de fato é o byte na linha 5, coluna 2, o byte na linha 114, coluna 0, o byte na linha 2000, coluna 2, e assim por diante. Ou seja, o processador pensa que o endereço é linear, que um endereço de memória é pura e simplesmente uma referência, quando um endereço de memória, na verdade, são duas referências, o endereço de linha e o endereço de coluna. Então, estamos diante de um impasse. O processador trabalha de um jeito, o processador se expressa de um jeito, enquanto a memória se expressa de uma outra maneira. A memória requer endereços matriciais, linha e coluna. O processador trabalha com endereços lineares, um número, pura e simplesmente. Então, amigos, temos dois dispositivos que precisam se comunicar, porém falam línguas diferentes. Ora, gente,
Se nós tivéssemos um aluno chinês em sala de aula, como faríamos para nos comunicar com ele? Acho que só resta uma alternativa. Nós precisaríamos ter dentro da sala um tradutor, um intérprete. E é exatamente essa a alternativa. Na semana passada, eu vos vendi a imagem de que o processador se comunica com a memória através dos barramentos. Aliás, tenho vendido essa imagem desde o nosso primeiro dia de aula. Porém, hoje, acho que fica claro que como o processador trabalha com endereços lineares e a memória trabalha com endereços matriciais, essa comunicação direta não vai rolar. Eu vou precisar de um intermediário, eu vou precisar de um tradutor. E esse tradutor é exatamente quem nós vamos chamar de ponte norte. Aliás, detalhe, ponte norte chamo eu, que sou velho. Você, que é mais jovem, deve chamar isso de MCH, Memory Controller Hub, ou o Hub Controlador de Memória. Bem, vamos entender melhor o que faz essa ponte norte e como ela vai se enquadrar na arquitetura do nosso computador. Vamos lá. Bem, aqui tem o desenho que representa melhor a arquitetura do nosso computador. Perceba, entre o processador e a memória, ao contrário do que acontecia até a aula da semana passada, nós temos a figura da ponte norte ou MCH, como você preferir. Ora, e qual é a função dessa ponte norte? Uma vez que o processador trabalha com endereços lineares e a memória trabalha com endereços matriciais, a função dessa ponte é justamente fazer a conversão de endereços lineares para endereços matriciais. É óbvio, você deve estar curioso para saber como isso é feito. E já eu vou te esclarecer como isso é feito. Mas antes disso, eu quero te chamar a atenção para um outro detalhe. Lembra do barramento de endereços e do barramento de dados que a gente apregoava interligar processador até a memória? Pois é, na verdade, eles interligam o processador à ponte norte. E eu quero que você observe algo muito interessante. O barramento de endereços, depois que chega à ponte norte, ele se bifurca, ele se subdivide em dois. É o barramento de endereços após a ponte norte, ele se transforma em dois, que são exatamente RAS e CAS. Ora, o RAS é o barramento responsável pela localização das linhas, enquanto que o CAS faz a identificação das colunas. Voltando à aula da semana passada, quando definimos que o barramento de endereços tem a missão de localizar um endereço. Ora, isso continua sendo verdade. Só que, a partir da aula de hoje, esse barramento de endereços ele se subdivide em dois. O RAIS, que tem o objetivo de identificar o endereço de linha, e o CAS, que tem o objetivo de identificar um endereço de coluna. Bem, é natural que você esteja curioso para saber como que a ponte norte vai fazer a conversão de um endereço linear para um endereço matricial. Qual o algoritmo que ela vai usar para fazer essa transformação. E antes de mostrar isso, eu quero te chamar a atenção para um outro detalhe. Até a semana passada, os barramentos eram em número de 3. O barramento de endereços, o barramento de dados
e o barramento de controle, que até agora assume uma posição secundária. Hoje, as coisas mudaram. Os barramentos são em número de 5. Nós temos o barramento de endereços, que após Ponte Norte se subdivide em 2, RAIS e CAIS. Temos o barramento de dados, além do barramento de controle. Então, temos, portanto, 5 barramentos. Barramento de endereços, RAS, CAS, barramento de dados e também o barramento de controle. Bom, agora vamos voltar ao que realmente interessa. Como? Como a Ponte Norte converte um endereço linear para um endereço matricial? Ora, é simples, matemática. Matemática elementar. As memórias não são divididas em linhas de 4 bytes? Pois bem, quando eu tenho um byte, quando eu desejo um byte, o byte 1500, a primeira coisa que eu preciso descobrir é em qual grupinho de 4 esse byte se encontra. Ou, melhor, em qual linha esse byte se encontra. Então, se eu pegar este endereço e dividir por 4, eu rapidamente encontrarei quem? Encontrarei o número da linha. E o resto dessa divisão vai me dar o endereço de coluna. Não entendeu? Vamos visualizar que as coisas vão ficar mais claras, sem sombra de dúvida. Bem, através desse diagrama, eu quero que você perceba que o processador deseja localizar o endereço 14. Então, o que ele faz? Conforme nós falamos na aula da semana passada, o endereço 14 será colocado no barramento de endereços. Só que, ao contrário do que vimos na semana passada, esse endereço não será levado diretamente à memória. Ele será levado à Ponte Norte. E lá chegando, percebam, a Ponte Norte vai dividir o endereço 14 por 4, justamente porque as memórias são organizadas em linhas de 4 bytes. Ora, 14 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 4, 12, para 14, 2. Então, na verdade, 14 dividido por 4 dá 3 e resto 2. Pois bem, a partir de então, o nosso barramento RAS, responsável pela localização das linhas, irá localizar a linha 3. Aqui está, linha 3 de memória. E o CAS irá fazer a complementação, identificando a coluna 2. Olha lá, gente, localizamos o byte de número 14. Portanto, para quem estava imaginando que a Ponte Norte executava um baita de um algoritmo para converter endereços lineares em endereços matriciais, acho que ficou evidenciado que o processamento feito por essa Ponte Norte é um processamento bem discreto. Na verdade, é apenas uma divisão, aonde o quociente dessa divisão resulta no número da linha desejada e o resto identifica exatamente a coluna desejada. Pronto, a conversão de endereços lineares para endereços matriciais foi desmistificada.